Então, essa aula é sobre princípios gerais de imunologia. Então, nessa primeira imagem aqui, a gente vê uma célula-tronco autorrenovável, que dá origem a uma célula-tronco pluripotencial, que pode, por sua vez, dar origem aos progenitores linfóide e mieloide. O progenitor linfóide, ele vai dar origem aos linfócitos B, aos linfócitos T, passando pelo timo, e às células NK. Por sua vez, o progenitor mieloide vai dar origem a granulócito e monócito, né, que é as unidades formadoras de colônia de granulócitos e monócitos, que por sua vez originarão neutrófilos e monócitos. Vai dar origem também às unidades formadoras de colônia de eosinófilos, que vão obviamente originar os eosinófilos, as unidades formadoras de colônia de basófilos, que vão gerar os basófilos, os megacariócitos, que vão gerar as plaquetas, e as unidades formadoras de colônia de células eritróides, que vão gerar os eritrócitos ou hemácias. Então, esse aqui seria o esquema geral para formar, né, as células do sangue e, consequentemente, algumas células intimamente vinculadas à resposta imune. Então, aqui, né, Ana, posso te interromper um minuto? Pode. Eu estava me perguntando um dia desses, de onde vêm os mastócitos mesmo? Nós vamos falar. Vamos falar? Beleza, obrigada. Vamos chegar lá. Beleza. Então, aqui é a célula-tronco da medula óssea, que vai se dividir em duas linhagens, né? A linhagem de linfócitos B, que vem, né, que vai ser maturada na medula óssea, e a linhagem de linfócitos T, que vai ser maturada no timo. Os linfócitos B maduros, então, vão para o sangue e vão atingir órgãos linfóides periféricos, como, por exemplo, linfonodos, baço, tecidos linfóides cutâneos e associados às mucosas. Os linfócitos T maduro vão tanto para o sangue quanto para a linfa e também vão atingir esses mesmos órgãos linfóides periféricos, né, que são os linfonodos, baço, tecidos linfóides cutâneos e associados às mucosas, mucosa intestinal, pulmonar, enfim. Então, aqui falando um pouquinho de cada célula, né? O neutrófilo, né? Aqui uma figurinha, e aqui o neutrófilo no próprio sangue periférico. A localização dessa célula é no sangue, ela pode migrar para os tecidos, e as principais funções vão ser fagocitose, citotoxicidade e a citotoxicidade mediada por anticorpos, né? Então, essas são as duas principais funções dos neutrófilos. O basófilo, né, aqui mostrando como que ele aparece no estregaço de sangue, ele também está localizado no sangue, também migra para os tecidos, e as principais funções são liberação de grânulos contendo histamina e outros agentes ativos, principalmente vasoativos. Aqui o eosinófilo, aqui mostrando como que ele aparece no estregaço, também é uma célula do sangue que migra para os tecidos. As principais funções vão ser fagocitose e a citotoxicidade mediada por anticorpos, aqui vinculada aos parasitas grandes, né? A gente sabe que os eosinófilos estão muito relacionados à defesa contra parasitas. Bom, aqui a gente tem as células NK. As células NK estão localizadas no sangue e no fígado. As principais funções das células NK, ou Natural Killers, né, que é a sigla, vão ser, né, a liberação de grânulos que matam células infectadas por vírus e células tumorais, e a citotoxicidade mediada por anticorpos, e também a ativação de macrófagos e a liberação de interferon gama. Então, essas são ações importantes das células NK, e é interessante a gente lembrar que as células NK são importantes para a defesa contra infecções virais. O linfócito T, ele vai estar localizado nos órgãos linfóides, aqueles órgãos linfóides periféricos que a gente mostrou há 2 slides atrás, e também no sangue. Eles podem migrar para os tecidos, e as principais funções seriam respostas imunes adaptativas, citotoxicidade, ativação de fagócitos e linfócitos B, regulação das respostas imunes. O linfócito B, por sua vez, ele vai estar localizado também nos órgãos linfóides e no sangue. As principais funções vão ser a resposta imune adaptativa, nós vamos falar um pouco mais sobre ela, produção de anticorpos e apresentação de antígenos. Aqui a gente tem, então, um macrófago. Tá? O macrófago está localizado nos tecidos. As principais funções do macrófago são fagocitose e apresentação de antígenos. Aqui a gente tem a célula dendrítica, que está localizada nos tecidos e também nos órgãos linfóides. As principais funções, né, a principal função, melhor dizendo, é a apresentação de antígenos. E aqui a gente tem o mastócito, que
também está localizado nos tecidos. A principal função é a liberação de glândulos contendo histamina e outros agentes ativos. Né? O mastócito e o macrófago são células que têm algumas similaridades em termos de origem. Então, gente, é o seguinte, essas últimas células aqui são as células apresentadoras de antígenos, né? Vamos dizer assim, elas vão ter uma ação importante para começar alguma coisa da resposta imune e vão participar bastante da resposta imune inata, né? Que nós vamos falar mais um pouquinho. Então, outro conceito importante que a gente tem é dos chamados Pattern Recognition Receptors, né? Que eles reconhecem estruturas conservadas dos micro-organismos e isso faz com que eles tenham, então, um padrão de resposta a diferentes micro-organismos. Por exemplo, a gente tem receptores, né, aqui no macrófago, por exemplo, receptores para lipopolissacárides de membrana. A gente sabe que os lipopolissacárides de membrana são comuns às bactérias gram-negativas. Então, uma coisa que vai reconhecer essas bactérias gram-negativas sem maiores especificidades. Então, isso tem muito a ver com a resposta imune inata, né? Então, aqui mostrando esse reconhecimento, né? De um receptor de lipopolissacáride de membrana, aqui um receptor de manose, um receptor de glicanos, um receptor tipo scavenger, né? Que é como se fosse de limpeza. Então, são receptores algo inespecíficos que vão reconhecer essas diferentes estruturas que estão presentes em alguns micro-organismos. Além disso, a gente tem os Toll-like receptors, que são um tipo de Pattern Recognition Receptors, né? Vocês já devem ter ouvido falar bastante dos Toll-like receptors, que são moléculas também que vão ter um certo padrão de resposta a diferentes micro-organismos. Então, aqui só mostrando alguns exemplos, a gente tem subclasses de Toll-like receptors. Então, aqui Toll-like receptor 679, 2, 1, 6, aqui o 4, aqui o 3, e mostrando que eles vão ter diferentes vias também de sinalização, que vão estimular diferentes cascatas intracelulares, mas com a ideia de reconhecer um determinado micro-organismo ou uma determinada substância estranha. Bom, então aqui mostrando, por exemplo, né, o Toll-like receptor 4, reconhecendo lipopolissacáride de membrana, o Toll-like receptor 5, reconhecendo flagelo, os Toll-like receptors 2 e 1, reconhecendo lipopeptídeos, e os Toll-like receptors 2 e 6, reconhecendo diacil lipopeptídeos. Aqui o 1 e o 2, triacil lipopeptídeos. Então, eles reconhecem certos padrões moleculares que são comuns a diferentes micro-organismos, a diferentes substâncias que eventualmente possam invadir o nosso corpo. Bom, além disso, a gente também tem receptores de linfócitos, né, que são importantes, porque eles vão dar um pouco qual que seria a função desses linfócitos, né? Então, a gente pode ter o linfócito T, que ele pode ter um receptor CD4 positivo, isso vai dar a função, né, de T-helper, e ele pode ter o CD8 positivo, que vai dar a função para esse linfócito T de T-suppressor, né? Então, isso vai definir o fenótipo desse linfócito. Isso a gente consegue detectar, se a gente quiser medir isso daí, a gente consegue fazer por meio de uma técnica que chama citometria de fluxo, onde a gente consegue achar a célula do sangue e achar qual receptor está ligado a essa célula. O linfócito B, por sua vez, vai ter os anticorpos, né? Vai produzir anticorpos, então vai ter sítios para ligação da porção FC desses anticorpos. Bom, então aqui mostrando, né, que pode haver uma interação entre as diferentes células do sistema imune, né? Então, por exemplo, aqui uma célula dendrítica, aqui um linfócito, eles interagem entre si. Então, a célula dendrítica reconheceu um determinado patógeno e apresenta esse patógeno para o linfócito T. Então, está havendo uma interação entre as duas células, né? Então, um antígeno, né, um receptor de ligação e uma coestimulação da célula T pela célula dendrítica. Isso vai fazer com que haja uma resposta mais efetiva do sistema imune, né? Então, vai haver proliferação e diferenciação para que a função do sistema imune ocorra.
O mesmo pode acontecer em relação ao linfócito B, que o linfócito T interage com esse linfócito B, estimulando o linfócito B, tornando-o ativo, e ele passa a liberar anticorpos, por exemplo. Né? Então, isso vai induzir proliferação, diferenciação e uma função efetora. Bom, então a gente já tinha comentado, né, que a gente tem a medula óssea e a gente tem os linfócitos em dois caminhos. Né? Os linfócitos que permanecem na medula óssea e amadurecem como linfócitos B, se tornam linfócitos B ativos ou plasmócitos, que liberam anticorpos. E os linfócitos que migram para o timo, lá vão amadurecer, então vão formar linfócitos T, e esses linfócitos T vão ter diferentes fenótipos, principalmente o T-helper, né, que é o CD4 positivo, e o T-suppressor, que é o CD8 positivo. Bom, então, dentro dessa perspectiva, né, como que se dá os diferentes tipos de imunidades? Né? Então, vamos começar falando da imunidade inata, porque ela é a primeira linha de defesa do organismo. E a gente nasce com ela, quer dizer, se você pegar um recém-nascido, ainda que prematuro, ele pode ter todo o sistema imune imaturo, mas imunidade inata ele tem. Então, é o jeito que ele vai ter de se defender dos patógenos. Né? Então, como que essa imunidade inata vai acontecer? Ela é uma resposta rápida, ela é não específica e ela é limitada a alguns estímulos estranhos ao corpo. Então, ela não é uma resposta específica e nem ilimitada, ela é uma resposta que tem a sua área de atuação mais restrita. Primeira coisa que é mencionado como imunidade inata são as barreiras físicas e mecânicas. Então, por exemplo, tosse, espirro, que eu sei, expele alguma substância estranha, seria a primeira forma de resposta da imunidade inata. Depois a gente teria algumas barreiras fisiológicas, como, por exemplo, a temperatura corporal. Quer dizer, você ter febre, aquecer, aumentar a temperatura corporal poderia ser uma forma de reagir a determinados agentes. Outra barreira que a gente teria seria, por exemplo, a acidez gástrica. Quer dizer, se você ingeriu alguma coisa, o pH do estômago pode degradar ou destruir aquilo que você tenha eventualmente ingerido. A gente vai ter também mediadores que rompem a parede das células dos micro-organismos, né? Então, a gente vai ter as lisozimas, interferon, sistema do complemento, que podem já, de certa forma, agredir esses invasores, impedir que eles proliferem, que eles invadam, enfim, que essa infecção se dissemine. A gente tem também as chamadas barreiras celulares, que seriam células que vão fazer endocitose ou fagocitose, né, desses micro-organismos estranhos. Aí, o que a gente vai ter nessa perspectiva? A gente vai ter os linfócitos NK, os natural killer, que fazem muito parte dessa imunidade inata, né? Os leucócitos fagocíticos, que são os neutrófilos, e monócitos e macrófagos. Né? Então, nós vamos ter essas células como capazes de fagocitar esses micro-organismos estranhos, essas partículas, e, consequentemente, eliminá-las. E a gente vai ter também uma barreira inflamatória, que seria a reação dos tecidos às infecções, né, que levam à lesão nesses tecidos. Então, o que vai acontecer? Esses tecidos vão liberar quimiocinas que vão atrair essas células fagocitárias. Então, por exemplo, vai liberar interleucina 8, que atrai neutrófilo. Vai liberar MCP1, que atrai macrófago e monócito. Então, vai liberar algumas citocinas, algumas quimiocinas, né, que são citocinas quimioatraentes, que vão atrair as células inflamatórias para o tecido, principalmente células fagocíticas, para eliminar aquele determinado invasor. Bom, mas isso é imunidade inata. Mas a gente vai ter também uma imunidade adquirida, né? Essa imunidade adquirida ou adaptativa, ela é ativada pelo contato com o agente infeccioso e a sua resposta à infecção. E claro que a magnitude dessa resposta vai estar relacionada a exposições sucessivas ao mesmo invasor. Né? Então, é uma imunidade que é em resposta a, né? Quer dizer, ela precisa ser estimulada para acontecer. A gente tem dois tipos de imunidade adquirida, que é a imunidade humoral, né? Que nós vamos falar primeiro dela, e a imunidade celular. Bom, então falando primeiro de imunidade humoral, é a que vai gerar uma resposta mediada por anticorpos. Então a gente sabe, né, que os anticorpos podem ser liberados no sangue ou nas secreções de mucosas e que eles vão ser produzidos pelos linfócitos B.
e isso vai ser um mecanismo de defesa importante contra micro-organismos extracelulares e toxinas, né? Então, os anticorpos vão ter esse papel de agir contra o micro-organismo fora da célula e também antagonizar algumas toxinas liberadas por esses micro-organismos. Esses anticorpos vão ter uma especificidade, eles vão reconhecer determinados antígenos específicos, vão neutralizar a infecção e vão eliminar esses antígenos por diferentes mecanismos, desde estímulo ao sistema do complemento para fazer lise da célula, atrair determinadas células para fazer fagocitose. Aí a gente vai ter uma série de mecanismos que esses anticorpos tornam possível a eliminação desses antígenos. Bom, em relação à imunidade celular, né? Porque como a gente falou, a gente tem imunidade humoral e a imunidade celular, que são imunidades adquiridas. A imunidade celular é uma resposta fundamentalmente mediada pelo linfócito T. Então, enquanto o linfócito B é que vai mediar a imunidade humoral por meio da produção de anticorpos, quem vai mediar a imunidade celular são os linfócitos T. Então, quando a gente tem micro-organismos intracelulares, como, por exemplo, os vírus, né, que está muito aí, nós vamos comentar no final da aula um pouco sobre o SARS-CoV-2 nesse contexto, mas também algumas bactérias, né, que sobrevivem e proliferam dentro das células hospedeiras, isso vai estar inacessível para os anticorpos, que a gente havia dito que os anticorpos conseguem fazer defesa contra micro-organismos extracelulares. Então, se o micro-organismo já invadiu a célula, não tem jeito de ser linfócito B e anticorpo. Então, vai ter que ser por meio de linfócitos T, né, que vão ser capazes de promover a destruição desse micro-organismo ou a morte das células infectadas para eliminar a infecção. Né? Então, vai ter esse papel aí importante. Em relação também à imunidade adquirida, a gente pode dividir em dois subgrupos: imunidade adquirida ativa e imunidade adquirida passiva. Então, o que é a imunidade ativa? É a que é induzida pela exposição a um antígeno. Né? Então, o indivíduo imunizado tem um papel ativo na resposta ao antígeno. Né? Ele que vai ter que produzir anticorpos, fazer os linfócitos T da imunidade celular. Né? Então, o indivíduo que vai responder àquele estímulo. A imunidade ativa pode ser natural, quer dizer, a pessoa é exposta à infecção, responde a ela, e numa segunda exposição ela tem memória imunológica e já faz uma resposta imediata, evitando essa segunda infecção. Mas também pode ser, quer dizer, ela vai ter essa imunidade natural, porque ela teve a doença, mas também pode ser uma imunidade que não foi relacionada a ter a doença, mas sim a receber uma vacina. Né? Então, ela vai fazer a resposta em função de ter tido contato com uma vacina. Né? Então, a vacina vai estimular essa imunidade da pessoa. Bom, então, a imunidade passiva é a imunização por meio da transferência de anticorpos específicos de um indivíduo imunizado para um não imunizado. Né? Então, isso que a gente está vendo aí, por exemplo, de tratar a COVID com soro de convalescente. Qual que é a ideia desse tratamento? A ideia desse tratamento é fazer imunidade passiva, quer dizer, você vai pegar o soro de alguém que tem anticorpos que produziu anticorpos contra o vírus, né? Respondeu e se recuperou, então tem uma taxa de anticorpos adequada, e vai tentar pegar aqueles vírus que ainda não se ligaram à célula, né? Aqueles vírus livres na corrente sanguínea, impedir que eles se liguem às células em pacientes infectados, né? Então diminuindo a carga viral desses pacientes. Então, essa é a ideia de usar o plasma de convalescente, além de outros mecanismos de defesa que esse plasma de convalescentes vai ter bem desenvolvido. Né? Estou dando apenas um exemplo. Bom, então, você já dá o soro direto para a pessoa, quer dizer, já dá anticorpos específicos. Quando a gente usa, por exemplo, soro antitetânico, é isso que a gente está usando. A gente já está dando pronto para a pessoa os anticorpos contra o tétano, né? Para que ela não adquira a doença. Então, essa imunidade passiva, ela pode ser chamada de natural, quando acontece, por exemplo, por meio da transferência de anticorpos maternos para o feto, né? Isso pode acontecer. A gente sabe que os anticorpos passam da mãe para o bebê,
e no início da vida o bebê vai ter alguma defesa contra algumas infecções por meio desses anticorpos maternos, que geralmente somem lá para o 6º mês de vida, né? E a gente tem uma imunidade denominada de artificial, quando você dá, por exemplo, um anticorpo pronto para a pessoa. Então, eu dei o exemplo do soro antitetânico, mas pode ser um soro antiofídico, enfim, um soro pronto para defender daquele tipo de toxina ou de agente agressor. Bom, umas propriedades da imunidade adquirida, né? Então, primeira, especificidade. Porque o sistema imune vai reconhecer diversos antígenos, mas vai produzir uma resposta específica para cada um deles. Então, é bem específica a imunidade adquirida. Outra coisa importante é que ela tem diversidade, quer dizer, o sistema imune consegue reconhecer milhares de antígenos diferentes e vai produzir uma resposta imune adequada a cada um deles, considerando que a pessoa não tenha nenhuma imunodeficiência, é claro. E outra coisa muito legal, né, é a tal da memória imunológica, que é a exposição do sistema imune a antígenos faz aumentar sua habilidade em responder a esse mesmo antígeno novamente. Então, isso é uma propriedade importante, né, que confere uma defesa nossa às infecções, né? Por isso que, por exemplo, se a gente pensar em infecções virais, né, se a gente pegar, por exemplo, uma criança pequena, né, um menino de 1, 2 anos, ele costuma ter umas 6 a 8 infecções virais por ano. Por quê? Porque ele ainda não teve contato com aquilo. Então, depois que ele fica maior, ele vai tendo menos dessas infecções virais. Por quê? Porque ele já passou a ter contato com algumas e desenvolveu, consequentemente, memória imunológica. Então, isso é importante e faz com que haja uma habilidade maior em responder ao mesmo antígeno. E as respostas subsequentes ao mesmo antígeno, elas são mais rápidas, elas são mais eficazes e vão resolver de uma forma mais ágil e veloz aquela infecção. Né? Então, as células de memória, elas geralmente têm longa vida e são capazes de reconhecer esse antígeno por anos. Então, uma dúvida em relação à infecção pelo SARS-CoV-2 é se ela seria capaz de gerar células de memória em todos os indivíduos e qual seria o tempo de vida dessas células de memória. Né? Isso é uma pergunta sem resposta. Bom, que mais? Outras propriedades que a gente teria seria especialização, né, que o sistema imune responde por vias diferentes a diferentes antígenos, maximizando a eficiência do mecanismo de defesa. Então, ele pode responder por meio de linfócito B, produzindo anticorpo, por meio de linfócito T, estimulando respostas celulares. Então, a gente tem um monte de vias para essa resposta, né? E isso vai maximizar a capacidade de eliminação daquele antígeno. Outra propriedade importante é a discriminação ou autotolerância, que é a capacidade de reagir que os linfócitos B e T apresentam contra moléculas estranhas, mas não contra suas próprias moléculas. Quer dizer, o normal é que você nunca agrida suas próprias moléculas, que você tenha capacidade de discriminar suas próprias moléculas e tolerar e ter uma tolerância imune a elas. Né? Quando isso é perdido, a gente vai ter as diferentes doenças autoimunes, né? Que são doenças onde há uma autoagressão, né? Quer dizer, as suas células do sistema imune passam a agredir células do seu próprio corpo, né? Isso acontecendo nas doenças autoimunes. Outra coisa importante é a capacidade de limitar a resposta imune, porque se essa resposta imune for muito exacerbada, isso pode ser maléfico para o organismo, levar muita lesão. Né? Então, como que isso é limitado? Né? As células B e T ativadas produzem moléculas que auxiliam a resolver, a terminar a resposta imune. E algumas dessas moléculas, né, são algumas interleucinas, principalmente interleucina 10 e até certo ponto a interleucina 4, né, que seriam moléculas que podem ajudar a conter uma resposta imune exacerbada. Bom, então aqui mostrando, né, gente, a célula tronco, uma célula antes da célula B, uma célula B imatura, né, aqui de transição, aqui a célula B madura, com os anticorpos, e aqui uma célula B ativada, que é um plasmócito capaz de liberar esses anticorpos na corrente sanguínea. Né, isso acontecendo dentro da medula óssea, igual eu tinha falado. Aqui o linfócito T, que também vai amadurecer, só que ele amadurece aonde? No timo.
Então, a gente tem, eles são chamados, né, na fase imatura de timócitos imaturos. Aí, esses timócitos ainda não têm os receptores de membrana, então, eles são CD4 negativo, CD8 negativo. Então, eles têm um fenótipo inespecífico. Quando esses timócitos vão amadurecendo, eles passam por uma fase em que eles são CD4 positivo e CD8 positivo, quer dizer, eles são muito inespecíficos. Eles têm receptores para esses dois tipos de moléculas. Quando eles amadurecem, aí você forma duas linhagens, que vai ser o CD4 positivo ou CD8 positivo. Isso tudo dentro do timo. Começa na região subcapsular do timo, depois no córtex do timo você tem a dupla positividade, e na medula do timo, aí sim, você vai ter os timócitos maduros dos dois subtipos, CD4 positivo, que é o helper, ou CD8 positivo, que é o suppressor. Então, aqui, né, mostrando como que vai acontecer com esses timócitos, né? Então, esse timócito que é duplo negativo, a gente chama ele de CD3 positivo. Aí, quando ele fica duplo positivo, ele vai sofrer apoptose dentro do timo ainda, e aí nós vamos ter as duas linhagens formadas. É interessante que 95% dos duplo positivos sofrem apoptose. Só 5% é que vai formar as duas linhagens principais, que é o CD4 positivo e o CD8 positivo. Esses é que vão para a periferia. Tá? Então, é assim que vai ser a maturação dos linfócitos T dentro do timo. Ou timócitos, né? T de timo, né? Bom, então, beleza. Bom, então, como que essas células poderiam agir, né? Os CD8 e CD4, né? O que elas poderiam fazer? Então, aqui mostrando, né, um macrófago apresentando um antígeno para um linfócito TCD4, né? E esse linfócito TCD4 vai estimular uma série de respostas, né, àquele antígeno, né? Então, mostrando essa situação. Aqui, mostrando um macrófago, apresentando um antígeno para um linfócito TCD8, que vai estimular outro tipo de resposta, né? Aqui mostrando um antígeno exógeno, que liga na membrana da célula. Esse antígeno vai entrar para dentro da célula, né? E aí, dentro dessa célula, algumas respostas vão acontecer, no sentido de tentar se defender contra esse antígeno, no sentido de degradar esse antígeno, né? E parte dessa resposta está relacionada com a ativação de linfócitos TCD4 e linfócitos TCD8. Linfócitos TCD4 agindo pelo complexo de histocompatibilidade maior do tipo 2 e os linfócitos TCD8 agindo pelo complexo de histocompatibilidade maior tipo 1. Bom, aqui só mostrando o exemplo de uma doença renal, né? Que, claro que eu ia mostrar, que é a síndrome nefrótica idiopática, que é uma doença onde a gente tem um papel importante de vários componentes da resposta imune. Então, a gente tem papel de linfócito T helper 1, que está relacionado com a produção, né, de diferentes interleucinas, né? A gente tem o papel de linfócitos T helper 2, que está relacionado à produção de outras, e também tem o papel de linfócitos TH17. Isso são diferentes fenótipos que os linfócitos assumem e, consequentemente, eles vão liberar diferentes moléculas, e também um papel em cima de linfócitos T regulatórios. Então, mais ou menos, o que vai acontecer? A gente vai ter estímulo de linfócito TH1 e liberação, né, aqui de IL4, IL5, IL13. A gente vai ter estímulo de linfócito TH2 ativados por interleucina 4, que vai liberar interferon gama. A gente vai ter estímulos de linfócitos TH17 ativados por IL6 e TGF-beta, que vai liberar interleucina 17, que vai levar à infiltração de neutrófilos. Então, todas essas citocinas liberadas e mais os neutrófilos vão agredir o tecido renal. E a gente vai ter uma redução de células T regulatórias, quer dizer, a gente não tem um mecanismo de contenção da resposta imune. Consequentemente, além de neutrófilo invadir, de ter todas essas citocinas, vai acontecer também infiltração de macrófago.
e isso tudo vai lesar o tecido renal, culminando com proteinúria, esclerose glomerular e lesão tubular. Então, vai acontecer isso tudo por meio de uma resposta imune desregulada e intensificada, né? Então, isso é visto na síndrome nefrótica, por exemplo. Bom, aqui só mostrando, gente, os diferentes subtipos de resposta, né, dos linfócitos T. Então, a gente tem os linfócitos chamados de TH1, né, que são os T helper 1, as citocinas que os estimulam a começar a resposta vão ser IL-12 e interferon gama. Eles vão ter como fatores de transcrição o STAT4 e o T-beta e vão liberar, né, interferon gama e TNF. E vão participar da imunidade mediada por células. Isso o linfócito T helper. O T helper 1. O T helper 2, a citocina que o estimula é a interleucina 4. Ele vai ter uma série de receptores de quimiocinas, né, que está aqui, CCR3, CCR4, CCR8 na membrana, né, CXCR4. Vai ter esses fatores de transcrição, STAT6 e GATA3, e as citocinas que ele vai liberar, o TH2, é interleucina 4, interleucina 5, interleucina 13. E ele vai estar relacionado à resposta humoral e à imunidade mediada por IgE. Então, o TH2 é o da asma, da alergia, né? O TH17. TH17 tem a ver com as respostas autoimunes. As citocinas que o estimulam, né? TGF-beta e L6 principalmente, e L23 também, e as citocinas que ele libera, principalmente L17, mas também IL-21, 22 e 23, e está relacionado com autoimunidade. A resposta T helper 9 vai ser estimulada por TGF-beta e L4 e as citocinas liberadas, interleucina 9, 10, 17, 21 e 22. Tem a ver com inflamação de tecido e produção de muco. O T22, TH22, T helper 22, o que estimula é o TGF-alfa e a interleucina 6, vai liberar interleucina 22. E está relacionado com doenças da pele, né? Então, homeostase da pele, lesões cutâneas. Os Treg, que são os linfócitos T regulatórios, a citocina que estimula é IL-10, e o fator de transcrição é o FOXP3, e as citocinas que são liberadas é IL-10, TGF-beta e IL-35. E tem a ver com tolerância imunológica, contenção da resposta imune. Essa resposta TFH vai ser estimulada por interleucina 21, interleucina 6. O fator de transcrição é o BCL6, a interleucina liberada é a interleucina 21, e isso faz estimulação, maturação, a função é maturar células B. Então, vocês estão vendo que tem vários subtipos de populações de linfócito CD4 positivo. E cada um desses subtipos vai ter algum tipo de ação, né? Esse TFH é T follicular helper, que eles chamam. Bom, então, diante disso, né, a gente vai ter um repertório de resposta bem variado de acordo com o tipo de agressão. Então, a gente sabe que a gente pode ter, então, uma lesão tecidual, que vai estimular o que a gente chama de Damage Associated Molecular Patterns. Então, isso aqui é por uma lesão de tecido, e uma infecção de um micróbio, que vai estimular aqueles pumps que eu falei no início da aula, que é o Pathogen Associated Molecular Patterns, né? que vai ser um tipo de Toll-like receptor, que a gente viu que eles têm uma resposta a diferentes porções dos micro-organismos, né? Qualquer que seja esse estímulo, vai liberar uma série de citocinas, que vão poder estimular aquelas subpopulações de linfócitos que eu fui mostrando, né? Então, algumas que são liberadas, a interleucina 1-beta, o TNF-alfa, interleucina 6, a quimiocina, que é o CXCL8, que a gente pode chamar também de interleucina 8, a interleucina 12, e esse fator de estimulação de granulócito, né, que é o GM-CSF. Os efeitos dessas moléculas vão levar a alterações sistêmicas, como, por exemplo, febre, né, por afetar o hipotálamo, produção de neutrófilos, né, faz a medula óssea estimular e produzir mais neutrófilo como resposta, né,
Então, a neutrofilia está explicada por essas citocinas, né? Principalmente L6, TNF e L1-beta. Aumento de proteínas de fase aguda, como a proteína C reativa, né? Que são proteínas de fase aguda produzidas pelo fígado. Então, isso seriam efeitos sistêmicos. Mas também nós vamos ter efeitos locais, como, por exemplo, aumento de moléculas de adesão, aumento de permeabilidade vascular, aumento de expressão de quimiocinas, que vão atrair mais ainda outras moléculas da resposta imune, diminuição do fluxo dentro daquele vaso, né? Alterações no parênquima do tecido invadido, então vai ter mais produção de citocinas e quimiocinas, e os leucócitos que chegam nesses tecidos, eles vão ser mais ativados e sofrer degranulação. Então, isso tudo pode estimular mais lesão naquele tecido. Mas, claro que a ideia é tentar conter alguma coisa, né? Mas essa resposta, se muito exacerbada, ela para de conter alguma coisa e vira uma hiperestimulação imune, né? Então, aquele mecanismo, né, que é falado muito nas formas graves da infecção pelo SARS-CoV-2, o chamado cytokine storm, que seria uma tempestade de citocinas, é isso muito exacerbado, levando a todos esses efeitos sistêmicos e lesão dos tecidos, de uma forma difusa e exagerada. Aqui, claro que eu tinha que pôr um podócito, né? Porque uma célula tão bacana, né? Então, está aqui um podócito, aqui a célula endotelial, aqui mostrando mecanismos que podem agredir esse podócito, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter, por exemplo, macrófagos sendo levados para a periferia aqui do endotélio, liberando interleucina 1, né? Aqui a gente vai ter receptor para interleucina 1 no podócito. Aqui a gente vai ter mais liberação de interleucina 1, que ativa também célula mesangial. Essa célula mesangial, por sua vez, produz TNF, que vai agredir também o podócito, né? E esse TNF também pode agredir a célula endotelial, aumentar a permeabilidade, permitir a passagem de mais moléculas por aqui. Isso tudo pode ativar também os linfócitos T e fazer também uma resposta mediada por eles. Então, mostrando que o sistema imune todo conversa entre si e que as células dos diferentes órgãos têm receptor para essas células do sistema imune. Aqui mostrando um exemplo, né, que é uma célula do glomérulo, que é o podócito, né, que é a célula que vai fazer uma barreira de filtração e vai, de certa forma, conter a passagem de proteínas. Né? Então, é uma célula que impede a proteinúria, entre outras coisas. Ô, Ana, Oi. rapidinho. Pode só falar. porque eu sempre fico muito confusa com o TNF. Porque, tipo assim, o nome dele é fator tumoral, Necrose tumoral. tumoral alfa. Aí eu fico pensando, tipo, na minha cabeça só tem a ver com tumor. Só que não. Então, você podia falar um pouquinho mais dele, só? Então, o TNF é uma molécula pró-inflamatória por excelência, tá? E ela vai participar dessa resposta T-helper-1. Então, ela é liberada em diversas circunstâncias inflamatórias, infecciosas, inflamatórias mesmo sem infecção, por exemplo, numa glomerulonefrite, ela é liberada. Qualquer condição inflamatória aguda, o TNF vai ser muito importante, porque é uma das primeiras moléculas a ser liberada. Né? Então, assim, as 3 citocinas pró-inflamatórias que primeiramente vão aparecer na corrente sanguínea vai ser TNF, IL-6 e L1-beta. Então, ele não tem nada a ver com o tumor, né? É porque, na verdade, ele foi descoberto em pacientes com neoplasias. Então, eles denominaram de fator de necrose tumoral, mas que não tem nada a ver, assim, tem a ver, pode ser liberado numa situação de neoplasia, que o tumor está sofrendo necrose e tal, mas ele é liberado em qualquer dessas circunstâncias. Então, por exemplo, numa septicemia, que é uma infecção grave, com uma resposta inflamatória exacerbada, você vai ter um nível de TNF no sangue bem elevado, entendeu, Vitória? E aí ele vai contribuir para lesar. Então, ele vai Vai lesar a célula, vai estimular outras moléculas inflamatórias, sim. Sim. Tá. Ele, em excesso, vai ser bastante deletério. Tanto que tem tratamentos que inibem TNF, tentando conter uma resposta inflamatória exacerbada, sabe? Entendi. Entendeu? Era isso. Obrigada. Nada.
Então, falando nisso, né, já que nós falamos de tratamento, então, só para mostrar para vocês um pouquinho o que tem de moléculas que podem ser usadas como imunomoduladores, né? Então, a gente tem, por exemplo, anticorpos monoclonais que vão neutralizar algumas citocinas. Então, quais que tem esse tipo de anticorpo monoclonal para neutralizar? IL-1 tem, IL-6 tem, TNF-alfa, que a gente acabou de comentar, IL-12, IL-23, IL-17 e interferon gama. Então, a gente tem anticorpos contra essas moléculas, né? Como estratégias terapêuticas. Né? Depois nós vamos comentar o que já tem algum estudo usando. A gente tem, por exemplo, alguns receptores modificados que vão ser como inibidores competitivos, quer dizer, ele não vai deixar aquela molécula se ligar na célula. Então, tem esse receptor, um inibidor para o receptor CTLA4 e um inibidor para o receptor de TNF-alfa. Então, por exemplo, aqui, esse receptor de TNF-alfa, se você usar o inibidor, ele não vai deixar o TNF ligar nesse seu próprio receptor. Né? Então, esse aqui é o de L1, desculpa, mas você tem também receptor de TNF-alfa que vai impedir a ligação. Então, tem algumas fármacos também que inibem vias de sinalização, quer dizer, depois que a citocina liga, ela sinaliza por diferentes vias. Então, tem, por exemplo, esses inibidores de JAK quinase, estou falando deles porque já tem ensaios clínicos da infecção pelo SARS-CoV-2 usando inibidores de JAK quinase, né, que é uma via de sinalização importante da resposta inflamatória, mas tem inibidores de outras vias, né, dessas SICs, essa S1P, dessa BLIS, enfim, tem um monte de inibidores. Tem moléculas que são consideradas imunomodulatórias, você poderia usar aquela citocina como tratamento. Então, aqui destacando a interleucina 10, que, como eu falei, ela é uma molécula que contém a resposta imune, e, de certa forma, o TGF-beta também contém. Só que o TGF-beta tem um problema, que ele contém a resposta imune, mas ele estimula a fibrose, né? Ele é uma citocina fibrogênica. Então, ele vai para o caminho da fibrose. Interleucina 10, não. Interleucina 10 é uma interleucina que é mais regulatória, ela mais apenas contém a resposta imune. E tem também tratamentos para inibir o receptor de interleucina 1. Então, tem um monte de possibilidades, né, que estão sendo testadas para diferentes contextos. Então, aqui mostrando um pouco do que tem sido usado, né, em alguns contextos. Então, por exemplo, inibidor de IL-1. Então, a gente tem esses compostos aqui, esse anakinra, canakinumab, tudo chama esses nomes esquisitos, né? Ilonacept. Onde que isso está sendo usado? Na artrite reumatoide juvenil. Né? Então, está sendo usado testando esses remédios nessa condição autoimune inflamatória. Inibidor de L6. Inibidor de L6 está sendo usado para COVID, né? A gente sabe. O tocilizumab, né? Vocês já devem ter visto, que já tem sido falado dele. Então, os usos que já têm sido testados artrite reumatoide e artrite juvenil. Tá? Então, nessas artrites aí, o tocilizumab tem sido usado. Inibidor de TNF, tem um monte, tá vendo? É o que mais tem inibidor. Aí vem esse adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab, infilizumab. Pronto. Nossa, os nomes horríveis. Então, artrite reumatoide, artrite juvenil, espondilite anquilosante, doença inflamatória intestinal e psoríase. Quer dizer, um monte de doenças autoimunes que esse anti-TNF está sendo utilizado. Anti-L12 e L23. Aí a gente tem esses aqui, ó, o briaquinumab, ustekinumab. Então, espondilite anquilosante, doença inflamatória intestinal, psoríase. E anti-IL-17, o secukinumab. Bom para batizar os filhos, né? Vocês podem anotar, né? Quem for ter, sei lá, uns 10 filhos, olha que repertório bom, né? Acho bonito. Espondilite anquilosante, psoríase, como exemplos de usos. Então, a maioria é mais para doença autoimune mesmo, que esses novos fármacos, né? Esses anticorpos monoclonais, esses imunomoduladores têm sido usados.
Bom, eu falei que eu ia falar um pouco do SARS-CoV-2, né? Então, mostrando aqui o vírus, né, a estrutura dele. Então, como é que é esse vírus? Né? A gente sabe que é um vírus de RNA, consequentemente, se é de RNA, é de fita simples, né? Está aqui o genoma de RNA. Ele tem uma membrana, né? E essa membrana tem uma proteína M, que é a proteína da membrana. Ele tem essa proteína S, que é muito importante, que é a que faz ele ligar no receptor dele, né? O principal receptor do SARS-CoV-2 é a enzima conversora de angiotensina, a ECA2, a forma ligada à membrana dessa enzima. Então, essa S-protein é que liga nisso. A gente tem essa proteína do nucleocapsídeo, que é essa estrutura acoplada ao RNA genômico. A gente tem as proteínas do envelope, que é a proteína E, e tem essa hemaglutinina esterase, que fica entre as proteínas do envelope distribuídas na membrana do vírus. Então, a gente teria essas proteínas aí no SARS-CoV-2. Aqui mostrando o SARS-CoV-2, né, ele vai se ligar à ECA2 transmembrana, ECA2 ligada à membrana, e aí ele vai entrar na célula, ele vai sofrer endocitose. Para isso, ele também depende de algumas proteínas que favorecem a sua entrada, né? Tem uma que chama TMSSP, que é uma proteína importante, que sem ela ele não vai conseguir ligar estável aqui na ECA2. E a gente tem também furina, tem outras proteínas que favorecem a entrada. Entrou aqui dentro, o vírus se defende contra o sistema imune. Então, ele inibe uma série de vias que seriam vias para destruí-lo. Então, por exemplo, ele inibe o NF-kappa-beta, ele inibe essas vias que vão levar à liberação de algumas citocinas que poderiam matar esse vírus. Então, ele se protege contra a defesa, né, contra a imunidade inata. E meio que dribla essa imunidade inata, né, consequentemente favorecendo a sua infecção e depois a sua disseminação. Tá? Então, ele pode infectar diferentes células, aqui mostrando que ele pode infectar macrófagos, né? O macrófago tem a ECA2 na membrana, né? Todas as células do sistema imune têm a ECA2 na membrana, né? Vou mostrar depois um slide mais para frente. E, consequentemente, ele pode também interferir com a função desse macrófago, fazendo com que ele se torne ineficiente para fazer a fagocitose de partículas virais, né, e tornando, então, o vírus mais capaz de invasão, de driblar mesmo essa resposta imune. Né? Então, por meio de uma série de proteínas que esse vírus sintetiza, ele consegue impedir o sistema imune de se defender contra a infecção. Bom, e o que vai acontecer depois de um certo tempo também é que ele conseguiu se defender, ele conseguiu proliferar, mas aí chega uma hora que essa célula ela passa a ser capaz de liberar essas moléculas inflamatórias. Né? Então, acaba que aí essa resposta inflamatória aumenta, e se ela aumentar em muitas partes, em muitos locais, isso pode causar aquela resposta inflamatória exacerbada. Né? Então, você teria duas fases. Uma fase inicial, que o vírus vai driblar o sistema imune, invadir, e uma fase mais tardia, onde o vírus não mais dribla o sistema imune, mas ele invadiu um monte de célula e acaba que acontece uma exacerbação dessa resposta imune. Claro que cada pessoa vai responder de uma forma diferente. Bom, então aqui mostrando, né, várias coisas que a infecção pode causar. Né? Então, desde um aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias, uma degranulação de neutrófilos e células NK, na medida que o vírus pode invadir essas células e rompê-las, uma degranulação de mastócito, que vai causar vasodilatação e edema, e uma ativação de complemento, que pode causar mais lesão, inflamação e dano tecidual. Então, isso tudo, se for muito potenciado, vai fazer com que haja mais inflamação e lesão de tecido. Né? E, consequentemente, morte. Aqui só que eu tinha... Oi? Alguém falou? Uma dúvida, eu, Claro. rapidinho. Todas as células, porque quando você estava mostrando a figura anterior, eu fiquei com uma dúvida, assim, todas as células liberam citocinas ou só as células imunes? Não, aí vai ser só as células imunes mesmo. E aí, por exemplo, se o vírus infecta uma célula que não é imune, por exemplo, então não vai ter ativação
por meio dela. Só quando tiver a apresentação. É. Entendi. Mas olha só, todas as células do sistema imune podem ser infectadas pelo vírus, porque todas têm ECA2 na membrana. Tá vendo? Uhum. Então aqui você tem macrófago, aqui você tem linfócito, aqui você tem neutrófilo, a ECA2, aqui você tem célula dendrítica, a ECA2. Todas têm. Então, consequentemente, né, em todas o vírus pode agir. E não só tem ECA2, mas todas têm receptor AT1 e receptor MAS. Então, quer dizer, se você tiver anjo 2, muito anjo 2 na corrente sanguínea, porque você diminuiu o ECA2, o que o vírus vai fazer? O vírus liga na ECA2, vai jogá-la para dentro da célula. Pronto. Você não tem mais ECA2 para formar, para converter angiotensina 2 em angiotensina 1A7. Então, aumenta o nível de angiotensina 2 na corrente sanguínea. Essa angiotensina 2 livre na corrente sanguínea vai ligar nessas células e estimular a produção de citocinas. E como eu não tenho angiotensina 1A7 para antagonizar esse efeito inflamatório da anjo 2, esse efeito inflamatório da anjo 2 vai comer solto. Então, quanto mais células o vírus invadir, quanto mais células o vírus jogar a ECA2 para dentro, mais reação inflamatória o indivíduo vai ter. Então, quer dizer, o que torna grave uma infecção? É a pessoa ter uma carga viral grande, a pessoa ter ECA2 depletada de uma forma intensa, quer dizer, talvez ela tenha uma reserva de ECA2 pequena, por determinadas condições mórbidas que ela possua. Aí, essa pouca ECA2 que ela tem é internalizada, então ela para de converter anjo 2 em anjo 1A7. Anjo 2 potencia a resposta inflamatória sem que haja uma contenção dessa resposta. Aí pode abrir o caixão, resumindo, né? Porque tá doido. Bom, aqui estão as estratégias terapêuticas que você teria, né? Que eu comentei algumas, para tentar conter essa resposta inflamatória exacerbada, né? Então, o que a gente tem? A antiga hidroxicloroquina, que a ideia dela é que ela atrapalharia a endocitose do vírus, mas parece que não atrapalha tanto, né? Isso era a ideia. Outra coisa que a gente pode fazer é impedir que o vírus ligue na ECA2. Então, a gente usa uma ECA2 circulante, chamada de ECA2 recombinante. Por quê? Porque aí ela vai ligar no vírus, vai deixar o vírus na corrente sanguínea, vai estimular a destruição do vírus, porque ele está extracelular, vai formar anticorpo, vai lisar esse vírus e ele não liga mais no receptor de membrana. Isso é uma estratégia. Anticorpos contra a proteína S. Então, está mostrando aqui que você injetaria anticorpos contra a proteína S e, consequentemente, impediria também a ligação do vírus no receptor e ele seria destruído no extracelular. Tá, você poderia ter coisas que inibem receptor de citocinas para diminuir a resposta inflamatória, né? Então, aquele tocilizumab e anakinra, que eu comentei, que é usado nessas doenças autoimunes, teriam essa função. Você teria inibidores da sinalização intracelular, que é aqueles janusquinase inibidores, né, que é uma via de sinalização de uma série de citocinas, então você impediria que houvesse liberação de L1, IL6, TNF, estimulada por interferon, ligando aqui nesse receptor de interferon. Você poderia usar antivirais, né, que atrapalhariam o vírus de sintetizar determinadas proteínas que ele sintetiza. Então, aqui seria aquele ribavirin, flavipiravir, remdesivir. Ninguém merece falar esses nomes. Você teria também outros antivirais que lisam proteínas que o vírus sintetiza, consequentemente atrapalham os efeitos do vírus, né? Então, aqui o lopinavir e o ritonavir. Esses até são mais fáceis de falar. Então, a gente teria diferentes rotas de tratamento no sentido de tanto atrapalhar a ação do vírus, de ludibriar o sistema imune, enganar o sistema imune, como também atrapalhar a ação do vírus de estimular uma resposta imune exacerbada, que seriam fases diferentes da doença. Acho que era isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, respondo com prazer. Ana, em relação às células comuns, que não são do sistema imune, quando elas sofrem ataque, elas conseguem emitir tipo uma sinalização daqueles dumps. Isso sim, com certeza.
Isso com certeza. Elas têm aqueles toll-like receptors, aqueles DAMPs que vão atrair as células do sistema imune, né? Com certeza. Ninguém mais, gente? A ideia de usar o soro dos pacientes convalescentes assim, é mais pelos anticorpos? É por qual daqueles mecanismos que você mostrou do último? É pelos Não. anticorpos contra a proteína S? Ó, anticorpo contra a proteína S, vai ser um monte de coisa, né? Também eles acham que a pessoa que recuperou, ela vai ter moléculas que podem modular uma resposta, assim, controlar um pouco essa cascata inflamatória, né? Então, é muita coisa, não se sabe exatamente o que é. Claro que os anticorpos seria a primeira coisa, né? Quer dizer, eu vou pegar o vírus que está lá no extracelular e impedir que haja uma carga viral invadindo as células muito grandes. E vou eliminar esse vírus antes que ele entre na célula, né? Uma ideia muito básica seria essa. Mas eu acho que tem mais do que isso, né? Assim, que seria uma série de coisas que podem modular uma resposta imune, por exemplo, muito exacerbada, muito sem controle, né? Por exemplo, pode ser que esses pacientes tenham IL-10 circulante, por exemplo. É difícil saber, entendeu, Renato? Porque, na verdade, está testando, né? Sem muita base, assim, sem muito pré-teste, né? Mas é legal. Você tem alguma informação daqueles testes com Anjo-1 a 7, Ana, na Covid? Ainda não tenho não, Rafa, mas parece que ainda não tem assim, nada concreto divulgado, não. Parece que até agora são poucos pacientes, sabe? Que usaram. Mas vou tentar descobrir por outras vias. Porque o Robson não vai falar, não. Parar de gravar, senão eu vou começar a falar besteira aqui.